Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Aqui Pastor Ilmar de Lajinha, Minas Gerais, professor da Rede Estadual de Educação nas áreas de Geografia e Sociologia, fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é uma instituição de ensino teológico, bíblico, ministrando cursos variados, básico de teologia, intermediário, bacharelado, mestrado, doutorado, todos os cursos livres. Nessas aulas estamos gravando aqui sobre Cristologia, que está no livro 4 do curso básico. Essa é a nossa última aula de Cristologia. Iremos dar uma passada na cronologia da vida de Jesus. Cristologia, Cristos, ungido, Messias. Vamos falar então um pouco sobre a cronologia da vida, do ministério, da vida em si, né? Então começamos pelo nascimento de Jesus. Há um erro, né? Porque diz que a história, Dionísio, o exíguo, foi contratado a fazer o levantamento da cronologia, dos calendários, e ele cometeu um erro. Primeiro que ele, ao descer dos anos menos para os anos mais, chegando no zero, naquele tempo não havia zero, o zero foi descoberto só nos séculos 12, 13 dessa nossa era, ele pulou direto do menos 1 para o mais 1. Então temos um espaço de 2 anos aqui, né? E também outros erros houveram, porque Herodes morreu no ano 4 a.C. Começou a reinar no ano 37 e foi rei até o ano 4 a.C. E Jesus nasceu nos dias de Herodes. E como os magos enganaram Herodes, voltando por outro caminho, ele teria mandado matar as crianças em Belém de 2 anos para baixo, então a gente pensa que Jesus teria nascido 2 anos antes de Herodes morrer. Então, o cálculo mais certo, mais correto da data de nascimento, o ano, seria o ano 6 a.C. Alguns até falam no ano 7, mas mais ou menos o ano 6. Então, ele teria nascido 6 anos antes do que o calendário de Dionísio, o monge cita, que preparou esse calendário, teria achado então a data de zero. O zero seria 6 anos antes para trás. Isso também coaduna com a data de João 2,20. Quando ele fala sobre o templo, diz assim, eles disseram, tem 46 anos que esse templo foi construído, e o senhor vai falar que vai derrubar ele em 3 dias? Então, se você pegar o ministério de Jesus aí, no finalzinho já do ano dos 3 anos, né? Ou no início dos 3 anos, 46, sabendo que o templo de Herodes, que começou a ser reformado no ano mais ou menos 20, então você tem aí mais ou menos no ano 26, de 20 até 20 com 26, vamos ter mais ou menos 46 anos. Então, seria mais ou menos o ministério de Jesus, teria iniciado mais ou menos no ano 26 por aí, né? Então, nós encontramos o nascimento, infância e adolescência de Jesus e de João Batista. Tem o anúncio do nascimento de João Batista, que aconteceu lá em Lucas 1. Depois, o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Maria visita Isabel, nas colinas de Judá, o cântico de Maria. O nascimento de Jesus, mais ou menos no ano 6 a.C., em Belém. Depois temos, no 8º dia, a circuncisão, e vai para o Egito, fuga para o Egito, não se sabe quanto tempo ficou por lá, mas depois da morte de Herodes, então no mínimo aí uns 2 anos depois da morte, né, que teria nascido 2 anos antes, no mínimo, da morte de Herodes, Jesus já teria voltado então do Egito com mais de 2 anos. Depois temos então a infância de Jesus, só aparece então a ocorrência quando ele tem 12 anos. E isso é significativo porque o judeu do 12 para o 13 faz a festa chamada Bar Mitzvah, quando a criança torna-se homem, o rapaz, o jovem torna-se homem. A partir dali ele é obrigatório o comparecimento nas 3 grandes festas anuais e ele se torna filho dos preceitos. Ele tem que ter consciência dos 613 preceitos da lei, da Torá. Então Jesus, com 12 anos, tem uma menção a ele, né? Depois nós vamos encontrar Jesus iniciando seu ministério. Aparece então o ministério de João Batista, depois o início do ministério de Jesus, quando ele é batizado, tentado, e os primeiros discípulos são chamados, primeiro milagre em Caná da Galileia, depois ele vai para Cafarnaum, a primeira purificação do templo. João menciona que ele vai em 3 festas de Páscoa. Menciona também a festa da dedicação, que é uma festa mais moderna, incluída nos tempos dos Macabeus, depois que Antíoco Epífane havia sacrificado porco lá no santo lugar, eles criaram a festa da dedicação e também a festa do Purim, que foi acrescentada, mas não é mencionada aqui em João. Mas João menciona a festa da Páscoa por 3 vezes, a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação.
Depois nós temos então a purificação do templo, é recebido em Jerusalém, ministério dele paralelo com João Batista durante um tempo, até que João Batista é degolado por Herodes Antipas, né? Depois da morte de Herodes o Grande, o reino é dividido em 4 pedaços. Herodes Arquelau fica na Judéia, Herodes Antipas fica na Galileia, Licínias fica para outro canto e Filipe para outro canto. Então o ministério dele na Galileia, aí nós temos a cura do filho de um rei, rejeitado em Nazaré, muda para Cafarnaum, a pescadores de homem no mar da Galileia, cura do endemoniado em Cafarnaum, cura da sogra de Pedro em Cafarnaum, primeira pregação na Galileia, o leproso purificado. O ministério da Galileia é muito grande, né? Muito tempo, em Cafarnaum, em Naim, ressuscita o filho da viúva, desculpe, volta para Cafarnaum, as famosas parábolas do mar da Galileia, apazigua a tempestade, a cura do Gadareno em Gadara, que fica ali em torno, as cidades em torno do mar da Galileia, e Nazaré, Betsaida, que era onde era Pedro e André, né? E fica por ali, o ministério bem mais ou menos uns 2 anos só por ali. Depois nós encontramos a cura do menino lunático no monte, Jesus paga tributo em Cafarnaum, quem é o maior dele, a disputa sobre o maior em Cafarnaum também, a partida da Galileia, a rejeição da Samaritana. Ele esteve em Decápolis também, aquelas 10 cidades gregas que ficavam ali na margem leste do mar da Galileia. Teve até na Fenícia, em Tiro e Sidom, onde tem a cura da mulher sírio-cananeia, né? Mulher cananeia, sírio-fenícia. Magdala, também ele esteve em Magdala, onde os fariseus aumentaram o ataque. Depois temos o ministério final de Jesus na Judéia e na Pérea. Depois ele desceu por ali, a festa dos tabernáculos, em Jerusalém, o perdão para a mulher adúltera, Cristo é a luz do mundo, e a cura do cego de nascença, parábola do bom pastor, a missão dos 70, tem em Betânia hospedando-se na casa de Maria, Marta e Lázaro. Depois encontramos ainda nesse ministério da Judéia. Ele vai a Pérea, onde tem a parábola do grão de mostarda e do fermento, participa da festa da dedicação, que é a festa criada pelos Macabeus, no mês de Adar, no último mês do ano. Na Pérea ele faz a retirada para dentro do Jordão, começa a ensinar por ali, como um fariseu tem curas e parábolas, a parábola do filho pródigo, a dracma, do mordomo infiel, do rico e do Lázaro, tudo nessa região da Pérea. A ressurreição de Lázaro em Betânia. Em Samaria ele inicia a última jornada a Jerusalém. Abençoa as criancinhas, o jovem rico, pregue sua morte perto do Jordão. Depois passou em Jericó e teve o cego Bartimeu, curou Bartimeu, Zaqueu publicano, a parábola das minas, retorna para Betânia, a última semana em Jerusalém. No domingo, a entrada triunfal em Jerusalém, Betânia para Jerusalém. Na segunda-feira, a parábola da figueira que é amaldiçoada, os gregos deveriam ver a Jesus. Na terça, a figueira seca, o sinédrio desafia Jesus, tem a questão do tributo, Cristo, filho de Davi, o último sermão de Jesus, a oferta da viúva pobre, o sermão profético na terça-feira, parábolas diversas, ungido por Maria no jantar de Simão, em Betânia. Na quinta-feira, a preparação para a Páscoa. Na quinta-feira à tarde, a Páscoa é celebrada, a inveja é repreendida, Jesus lava os pés dos discípulos, Judas é revelado traidor, e Jesus é preso no Getsemane à noite. Na sexta, traição, prisão e deserção. Jesus no Sinédrio, julgamento por Caifás, a tripla negação de Pedro, condenação pelo conselho, o suicídio de Judas, Jesus diante de Herodes Antipas, aparece diante de Pilatos novamente, o escárnio dos soldados, elevado ao Gólgota, os 6 acontecimentos do Calvário, né? 3 primeiras horas da cruz e as últimas 3 horas. A morte de Jesus, sepultura selada, no sábado as mulheres observam, no domingo de manhã visita o sepulcro e a ressurreição de Jesus. Pedro e João vêm no sepulcro vazio, Jesus aparece a Maria Madalena, aparece a outras mulheres, o relato dos guardas. No domingo aparece também aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aparece aos 10 discípulos sem Tomé, depois aparece aos discípulos uma semana depois com Tomé, depois por mais 40 dias aparece a 500 pessoas de uma vez, a Tiago, a Pedro e outros mais. E a grande comissão e a ascensão, quando ele é assunto ao céu no 40º dia. 10 dias depois temos o acontecimento do Pentecostes, né? Quando o Espírito é derramado sobre toda a carne. Assim terminamos o nosso estudo de Cristologia. Fica na paz, tchau, tchau.